E amém. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo. É, eu ia pegar um trecho só de Timóteo para poder falar, mas eu não consegui. Eu peguei o livro de 2 Timóteo, comecei a ler ele inteiro, são só 4 capítulos, e nós vamos passar por algumas passagens ao longo do livro, é por isso que eu não vou começar lendo uma passagem específica. Mas é curioso, porque bom, enfim, eu vou dar um parâmetro, um contexto de Timóteo, e depois a gente entra no que eu ia falar. Paulo, quando ele escreveu essa carta, a carta de 2 Timóteo é uma carta escrita por Paulo, e quando ele escreveu essa carta, ele estava preso em Roma, novamente. E ao contrário do que da carta de Filipenses, você lê a carta de Filipenses, ela é uma carta para cima, ela é uma carta animada, ela é uma carta esperançosa, porque Paulo ele tem a plena certeza de que ele vai sair de lá com vida. Dessa vez, o tom dessa carta de Timóteo, ela é diferente. Não é que Paulo tá sem convicção da fé dele, ou sem esperança de vida, ou tá questionando as suas próprias ações. Só que o contexto é outro. A entonação é diferente. Ele tinha certeza, ao escrever essa carta, que a hora dele tinha chegado. E ele estava em paz com isso, apesar dos apesares. Apesar de todas as dificuldades que eu tenho certeza que ele estava enfrentando dentro daquela prisão, ele tinha paz com Deus a respeito da sua missão. Ele estava preocupado com uma outra coisa. E quando ele escreve para Timóteo, você vê essa preocupação, não sei se é necessariamente uma preocupação, é que eu não sei uma palavra, não saberia uma palavra melhor para definir isso. Mas ele está preocupado com uma passagem de bastão, ele está preocupado em continuar algo. E ele fala com Timóteo, que era um jovem líder da igreja, encorajando Timóteo a aceitar o ministério dele de liderança na igreja de Éfeso. Timóteo estava na igreja de Éfeso, ele era um líder lá. E ele era como um filho para Paulo. Ele era uma pessoa jovem e para Paulo ele era como um filho. E ele vai impulsionando Timóteo e vai recomendando a ele. Ele vai impulsionando Timóteo, recomendando ele de maneira muito enfática para que ele viva o evangelho que ele ouviu e aprendeu de fontes confiáveis. Então ele vai citar Lloyd, ele vai citar Eunice, que são a avó e a mãe de Timóteo, que instruíram ele desde pequeno nas escrituras, e agora Timóteo podia testemunhar os ensinos e a vivência dessas palavras também através da vida do próprio Paulo. E Paulo queria que o próprio Timóteo vivesse e testemunhasse Jesus com coragem, confiando no ensino correto que ele recebeu e viu. Então Paulo vai encorajando Timóteo para que ele não tenha medo de combater o ensino dos falsos mestres, para que a verdade seja preservada. Ele também dá um panorama muito claro de que as coisas só iriam piorar, para falar a verdade, quanto à moralidade do ser humano sem Cristo, mas que Timóteo tinha que perseverar e ser firme na sua caminhada de fé. Ele não podia ter medo de sofrer pelo evangelho e pelo nome de Cristo. E ele não podia se envergonhar dos que, por fidelidade a Jesus, também sofreram perseguições e injustiças. Porque esse é o caminho natural de quem nega o mundo por amor a Jesus. Talvez ser estigmatizado, subestimado, injustiçado pelos homens, mas aprovado por Deus. E ser aprovado por Deus para nós é o que importa. A gente não precisa se preocupar com a aprovação dos homens. E quando eu comecei a pensar sobre pregar por esse livro, a minha mensagem não era necessariamente sobre isso que eu vou falar. Tinha uma outra entonação. Só que enquanto eu estava lendo e eu ia escrevendo ali o esboço, o Espírito Santo me fazia refletir e me fazia pensar sobre legado. Curiosamente, ele me trazia essa mensagem, essa palavra, e a Andrea falou aqui rapidamente sobre isso, né? Ela estava falando que estava conversando com o Marcos sobre o futuro do ministério deles, e falou aqui o que nós vamos deixar de herança
E curiosamente o Senhor estava falando comigo sobre legado. Se você pesquisa a etimologia da palavra legado, a grosso modo, ela significa justamente herança ou um bem ou um testamento que você deixa para alguém, né? Que uma outra pessoa que já está terminando a sua jornada, ela está passando para esse outro alguém. Ela também pode ter um significado de você delegar algo ou de você incluir alguém como representante em alguma coisa. Só que para a Bíblia e para o servo de Deus, o legado ele não é só uma transmissão de bens, e sim uma transmissão de propósito, de fé, de princípios e de valores. Esse é o mais importante. E não só transmitir esses valores, mas deixar o representante que está substituindo aquela pessoa com a plena aptidão e preparo para continuar uma missão e continuar cumprindo aquele propósito. Eu comecei a pensar sobre isso. Eu tenho 30 anos, eu fico me perguntando o que eu posso deixar de exemplo mais para frente para quem vem depois de mim. Que coisa, né? De vez em quando eu tenho uns pensamentos de velho, irmão. É normal. Mas eu penso sobre isso, eu fico pensando, será que hoje, pelo menos hoje, eu já tenho construído a partir de hoje, eu tenho uma base, ou alguma autoridade, ou pelo menos eu tenho construído a partir de hoje um legado, alguma coisa que impulsionem os mais jovens do que eu a talvez me verem como exemplo para alguma coisa? Porque as pessoas mais velhas, elas vão descansar. As coisas vão mudar ainda mais. E o que é que vai ficar para as próximas gerações? O que é que vai ficar para quem vem depois da gente? Que exemplos que essas pessoas que virão depois vão poder usar de fé para elas terem uma fé saudável também? De quem que eles vão herdar essa fé saudável? Porque essa missão não é só minha. Nós precisamos ser hoje uma base forte para nós podermos gerar nos mais novos uma fé saudável também. Para que quando eu, que estou aqui na minha faixa dos 30 e mais alguém estiver na faixa dos 30 também, essa faixa de idade aí, a gente tiver lá nos nossos 50, nos nossos 60 anos, 70 anos, Jesus tiver voltado até lá, como diz um bom crente, eu tenha pelo menos como Paulo tinha Timóteo, uma pessoa que ele podia chamar de filho na fé e possa dizer para ele, vai na mesma pegada que eu, continua vivendo a verdade, prega a sã doutrina, combate os falsos ensinos e não se envergonhe de ser servo de Deus. Eu e você precisamos ser seguidores de Cristo de verdade, confiáveis hoje, para que nós possamos gerar pessoas confiáveis e saudáveis na fé também. E nós precisamos desejar gerar pessoas saudáveis na fé. Precisamos desejar deixar um legado assim. E talvez, e com certeza, na verdade, infelizmente, nem todas as pessoas ao nosso redor vão fazer bom proveito dos bons exemplos que elas tiveram ao longo da vida. Só que a nossa fidelidade, a nossa caminhada, pelo menos nos garante que nós vamos ter paz no fim da nossa jornada terrena. E que haverão frutos. Mesmo que sejam poucos frutos, mas haverão frutos. Tem que ter pelo menos um que vai ser o multiplicador. E a carta toda tem esse tom. Mostra de forma muito clara os riscos e sacrifícios de ser um seguidor de Cristo. Paulo, quando ele se torna um seguidor de Cristo, ele vive uma vida de entrega muito intensa, muito amorosa, muito constante com Jesus. E isso não fez com que ele terminasse a vida dele com pompa e festa. Por conta disso, talvez quando a gente pega e lê esse livro, assim, quando a gente lê, talvez você ache que a carta tem um tom meio derrotista. Só que é interessante porque Paulo, mesmo em aflição, naquela prisão, passando frio, porque no final da carta ele pega e fala assim, ó, traz meus livros, traz a minha capa que eu deixei aí, porque provavelmente devia estar frio lá. Ele estava abandonado naquela prisão. Ele foi abandonado por muitos que se diziam seus companheiros. Ele fala isso para Timóteo, fala, ó, todo mundo me abandonou. O único que está comigo é Cristo. Então ele é abandonado pelos seus companheiros, ele estava estigmatizado como um criminoso. Eu estava lendo um exemplo, imagina, você caminhar com uma pessoa e Paulo volta e meia sendo preso e o pessoal pegando e falando assim, adivinha quem está preso de novo, quem foi para cadeia de novo. Então imagine
contado como um criminoso até pelos que se diziam ser da mesma fé que ele. Mas Paulo fala com convicção no capítulo 4: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Isso te soa como uma derrota? Não é. Não é uma derrota. Esse é um testemunho de um homem que tinha uma vida e que a sua vida era o próprio Cristo. Um homem que encontrou uma função na missão de Jesus e ele cumpriu essa função com excelência. E nós devemos nos perguntar, na solidão, na ingratidão humana, na insuficiência, na inconstância das pessoas, nos momentos mais escuros da nossa vida, nós continuaremos confessando que Cristo é suficiente? E nós não podemos ter medo de nos questionar e de pensar sobre isso, profundamente sobre isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente foge de responder pergunta difícil e a gente descobre a resposta do pior jeito possível, que é quando a sua própria realidade te alcança. Mas Paulo vai fazendo recomendações para Timóteo e desde a primeira carta ele escreve para ele, né? Tem 1º e 2º Timóteo, desde a primeira carta, Paulo vai fazendo diversas recomendações para Timóteo, ensinando a ele, lembrando a ele como liderar a igreja, como cuidar, como lidar com os diferentes grupos de pessoas, né? Enfim. E nessa segunda carta, ele fala mais algumas coisas bem interessantes que ajudam Timóteo e nos ajudam a regrar a nossa vida e a saber quem nós precisamos ser, o que nós precisamos conservar, para que nós possamos passar isso para frente. Que tipo de orientações nós precisamos seguir para que depois nós possamos conseguir orientar alguém. E eu destaquei 3 coisas que eu achei interessante ao longo do livro. Queria que você fosse lá em 2 Timóteo 1:8. 2 Timóteo 1:8. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele. Interessante, Paulo já começa nos lembrando que nós não devemos nos envergonhar de Cristo e dos que sofrem por ele. Depois que ele faz as saudações, os agradecimentos, ele fala isso para Timóteo. Timóteo, não tenha vergonha do testemunho de Jesus e nem do meu testemunho, porque eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo convida Timóteo a participar dos sofrimentos do evangelho segundo o poder de Deus. Interessante que eu tenho falado aqui nas últimas mensagens, acho que umas 2 pregações atrás eu falei isso. Que o caminho de serviço, de obediência, ele muitas vezes nos leva justamente para o deserto e para a provação. Que coisa, né? É só olhar a vida de Jesus. É só olhar a vida dos seguidores de Jesus. A palavra fala que Jesus foi obediente até a morte. E morte de cruz. A diferença, irmão, é que o nosso caminho não termina na morte, assim como o de Jesus não terminou na morte. Na verdade, ele derrotou a morte, porque ele ressuscitou. Mas no Getsêmani, naquele recorte, naquele momento, Jesus estava com medo. Jesus estava deprimido. E não era porque ele era desobediente ou porque ele desobedeceu, ele fez alguma coisa errada. Era justamente porque ele estava sendo fiel à vontade de Deus que ele estava passando por aqui. É como se a sua carne estivesse o punindo por ele obedecer a Deus. Por ele fazer a vontade de Deus. Só que havia uma convicção tão forte na eternidade, tinha um propósito tão maior a ser cumprido, que Jesus, mesmo em dor, em desespero, estava orando: contudo, seja feita a tua vontade, Pai. Contudo, seja feita a tua vontade. E o relato não me lembro se é de João, se é de Lucas, que é maravilhoso, que fala que o Senhor envia o anjo para consolar o Jesus, e Jesus se levanta. E é muito legal porque ele passa aquele trecho, aquele momento de aflição, e aí quando todo mundo chega procurando ele, fala: nós estamos procurando Jesus. Ele falou: sou eu. E todo mundo no chão. Jesus foi fortalecido para fazer o que ele tinha que fazer. E era esse Jesus corajoso, obediente, que venceu a morte,
que Paulo estava seguindo. E era por causa desse Jesus que Paulo também podia ser corajoso, obediente e não precisava temer a morte. É o mesmo Jesus que Paulo estava lembrando que Timóteo tinha, é o mesmo Jesus que nós temos. É o mesmo Jesus. Aquele caminho de sofrimento que Jesus estava trilhando não era um caminho de derrota, era um caminho de vitória, porque ele estava caminhando em obediência. Nós nos damos por vencido muitas vezes porque as coisas estão difíceis, mas o nosso mestre, que foi homem de dores, que foi sem pecado nem falhas, ele foi considerado condenado, maldito por nós, nos mostra que o caminho da obediência, por mais duro que seja, é um caminho de vitória. Olhando para nós temos sido corajosos e obedientes como Jesus. Nós podemos olhar e dizer o que Paulo disse. Paulo fala, por essa razão, sofro também essas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Paulo dizendo, eu sei em quem tenho crido. Nós precisamos conhecer, saber quem é Jesus, 100% homem, 100% Deus. Porque se a gente não tem consciência de Jesus 100% homem, mas sem pecado, talvez a gente crie e transmita um ideal de um Jesus inacessível, uma figura religiosa que talvez é moralmente perfeita, só que não dá para ser exatamente que nem ele. E quando nós não entendemos Jesus 100% Deus, nós não adquirimos temor, nós não conseguimos ânimo, não temos coragem, porque nós não entendemos e aceitamos o seu poder. E se nós não entendemos o poder dele e que ele é Deus, nós também não conseguimos a força que nós precisamos para sermos humanos do jeito certo como ele foi. Uma coisa alimenta a outra. Só um Deus perfeito pode restaurar seres humanos quebrados. Uma coisa completa a outra. E você vai entendendo isso enquanto você caminha com ele. Parece muito complexo, mas o Espírito Santo abre o nosso entendimento para entender isso. É maravilhoso que no versículo 7 Paulo fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Sem retenção em Cristo, sem redenção em Cristo, o poder vira uma arma, o amor vira uma moeda e não há moderação que limite os nossos impulsos. Sem ele nós não podemos ser fiéis e obedientes. E se nós não somos fiéis e obedientes, nós damos um mau testemunho. E o nosso mau testemunho, a nossa covardia, a nossa falta de caráter vai atrapalhar toda uma geração que já vai crescer quebrada por culpa nossa. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho e nós temos que viver de forma que mostre que nós não temos vergonha de Cristo, que nós não nos acovardamos de sofrer as consequências de seguir Jesus. Interessante no versículo 13 do primeiro capítulo aqui, Paulo fala para Timóteo conservar sãs as palavras que ele ouviu de Paulo, com fé e amor que estão em Cristo. Paulo era o mensageiro, mas a mensagem era de Cristo. E o que é que pode conservar sãs as palavras de Cristo? Ter uma fé e um amor fundamentados em Cristo. Quantas coisas hoje em dia competem pela nossa fé e pelo nosso amor? O mundo nos tenta de todos os lados. Além disso, quando a gente é muito, quadrado, muito regrado, regra por regra não garante, irmão, que determinada coisa seja correta. Porque a nossa moralidade é corrompida. E por nossa moralidade talvez ser corrompida, nós criamos regras corrompidas também. O que é que garante que a nossa fé não vai virar uma religiosidade, que o nosso amor não vai virar uma obsessão? Cristo como nossa fonte. É Ele que vai conservar essas palavras dentro de nós. Ele nos dá essa palavra, Ele nos conserva essa palavra. Não é isso que diz a Bíblia? Dele, por Ele, para Ele, todas as coisas. Inclusive nós. E a segunda coisa muito interessante que Paulo fala para Timóteo, está lá no capítulo 2. 2 Timóteo 2:1. A graça que há em Jesus é fonte de força.
Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A religiosidade engessada nos impede de viver a graça, assim como a libertinagem também nos impede de viver a graça. Na graça existe força para vencer o pecado. E hoje o que a gente ouve dizer é que a graça é eu viver pecando e Deus ficar de boa com isso. O ser humano achando um jeito de chamar a própria safadeza, depravação dele e falta de caráter de graça. Mas a graça é força para viver a vontade de Deus. É liberdade para dizer não para o pecado e sim para Cristo. É estar vivendo de forma intencional para nós multiplicarmos seguidores de Cristo pela terra. Paulo fala: transmite o que você ouviu de mim para homens fiéis aptos para ensinarem mais outros. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. É força para sofrer. E Paulo fala de algumas pessoas que tinham esse propósito muito claro, um propósito maior do que elas mesmas. Ele cita alguns exemplos. Ele fala do soldado que não se deixa ser envolvido com os assuntos da vida civil, que o objetivo dele é agradar aquele que o alistou para a guerra. Ele fala do atleta que compete nos jogos públicos e ele respeita o regulamento para ele garantir a coroa. Ele fala do agricultor que trabalha e é o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Gente que vive por um propósito. Exemplos de pessoas que vivem por um propósito e não se corrompem com essa ideia de liberdade fajuta que tem por aí. Ele fala de gente que tem esse propósito maior. E talvez a gente precise se perguntar novamente hoje qual é o nosso propósito. Qual tem sido o nosso propósito? A gente tem vivido para ter dinheiro. A gente tem vivido só para ensinar os nossos filhos a serem cidadãos de bem. E morrer bem de vida e deixar eles com a cabeça legal, com uma condição de vida legal. A gente vive pelo quê? Qual é o nosso propósito? A igreja de Cristo vive sustentada por Cristo. E ele nos chama para um propósito, um ministério: reconciliação. Reconciliar homens com Deus, porque nós fomos reconciliados com Deus. Então, para nós, não basta ensinar ser um bom cidadão. Precisamos mostrar como ser cidadãos do céu. Não basta viver para ter uma boa vida na terra. Nós precisamos ensinar que o melhor tesouro é o que se junta no reino de Deus. E se o nosso tesouro está no reino de Deus, o reino de Deus também tem o nosso coração. É ensinar que graça é força para dizer não. É força para viver de forma objetiva, como um soldado que não se distrai com outras coisas, um atleta que não se deixa levar pela tentação de trapacear para ganhar uma coroa, um agricultor que planta e ele tem paciência para cuidar da sua plantação, sabendo que ele vai ser o primeiro a se beneficiar dos frutos. Gente que vive por um propósito maior que o imediatismo, mas que trabalha agora para alcançar isso. Nós precisamos passar isso para frente. Precisamos multiplicar esses valores do reino. Precisamos formar multiplicadores da mensagem que pregam e vivem e mantêm viva a chama do Espírito até que Jesus venha. Isso precisa queimar no nosso coração. Paulo fala para Timóteo: eu posso estar preso, Timóteo, mas a palavra de Deus não está. A missão não termina em mim. Volta para nós. Pensa nos Timóteo da sua vida, sem ser o cachorro do André. O cachorro do André se chama Timóteo. Pensa nos Timóteos que tem ao seu redor. Os mais jovens, talvez sejam seus filhos de sangue, talvez sejam seus filhos na fé, os mais novos da igreja. Que legado nós estamos deixando para eles? Eu vou te falar, isso está sendo escrito agora. A nossa história é escrita agora. Agora, está acontecendo, o tempo está passando. É bonito como Paulo
é muito sincero e muito encorajador com Timóteo. Ele não precisa enfeitar a vida para poder atrair Timóteo para alguma coisa. Ele fala a verdade. E falando a verdade, ele cita algo maravilhoso para Timóteo, que é o que realmente vale a pena saber, o que realmente vale a pena transmitir, e algo que Timóteo pode confiar com toda certeza. Paulo pega e fala para Timóteo: Timóteo, se com Jesus morremos, com ele também viveremos. Se com ele perseveramos, com ele também reinaremos. Se, porém, o negamos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, porque essa é a sua natureza perfeita. E ele não nega a sua própria natureza. Graça é a maravilhosa liberdade de viver como Jesus viveu. E citando uma outra carta do próprio Paulo, participando dos seus sofrimentos, para de alguma forma a gente participar da sua morte e da sua ressurreição. Nos fortifiquemos, portanto, na graça que há em Jesus. E ensinemos a graça que há em Jesus. E para fecharmos, 2 Timóteo capítulo 3. Aprendemos que quem conhece a palavra não se deixa levar pela extrema corrupção dos últimos dias. As Escrituras Sagradas nos capacitam para a obra de Deus. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Existe uma desvalorização da Bíblia acontecendo agora. Uma tentativa constante de invalidar a palavra de Deus, de dizer que ela não é atual, que não serve para nós, que não serve para os tempos de hoje. Nós precisamos combater isso. Nós temos que ser os que valorizam as Sagradas Escrituras, que vivem elas, que ensinam os próximos a valorizarem e a viverem a palavra sem medo. Eles precisam ver isso em nós. Porque a palavra é simplesmente o nosso manual de vida, o nosso manual moral. Ela simplesmente fala como nós devemos funcionar nesse mundo. Como que isso não é importante? Como que não é urgente valorizar isso? Como que a gente consegue não meditar nessa palavra todo dia? E a gente consegue. Você que tem filhos, pense no seu filho, na sua filha dentro de casa. Se ultimamente ele tem te achado lendo a Bíblia, meditando nela dentro de casa. Se ele pode te acessar e te perguntar para tirar uma dúvida, e você vai ter uma resposta bíblica para ter para ele, para instruir ele. Ou alguém aqui da igreja, os mais novos da igreja, procurar a gente com uma dúvida, com alguma coisa, e a gente tem uma resposta bíblica para essa dúvida. Porque resposta boa, bem embasada, boa intenção, tá cheio no mundo, irmão. Tá cheio. Mas só as Sagradas Escrituras habilitam o homem de Deus para toda boa obra. O mundo mente para todos nós. Ele mente para os nossos, dentro da nossa casa, debaixo dos nossos narizes, e muitas vezes a gente nem vê. Não preparamos os mais novos para se defenderem com a palavra e nem a formarem as suas opiniões a partir da palavra, porque muitas vezes nem a gente faz isso. Quando você lê o Antigo Testamento, determinados trechos assim do Antigo Testamento, é interessante que não tinha Bíblia, não tinha um aplicativo da Bíblia, não tinha, né, a Bíblia, o Novo, o Antigo e o Novo Testamento, não tinha isso. O ensino era passado de pessoa para pessoa, de pai para filho, de geração para geração. Você sentar e falar, contar a história. Imagina, né? Uma geração muito para frente, falar, ó, tinha um cara chamado Moisés, um cara chamado Abraão, um cara chamado Davi. Isso sendo contado. Os ensinos sendo passados de geração em geração, dos pais para os filhos, de pessoa para pessoa. E quando acontecia algo marcante, que Deus fez alguma coisa muito legal, assim,
Eles construíam memoriais, construíam altares para simbolizar e para se lembrarem do que Deus havia feito nesse lugar, nessa hora, com tal pessoa, Deus fez isso. Estava lá um memorialzinho lá, para ser lembrado para as próximas gerações. Que tipo de memoriais nós temos construído para os mais novos? Que tipo de valorização que a gente pode ensinar para eles, se isso não fizer parte da gente agora? Que tipo de ensino habita em nós, se nós não nos embasamos nas Sagradas Escrituras para reger a nossa vida? O capítulo 3 abre com Paulo destrinchando que os tempos serão difíceis. Por quê? Porque os homens serão, presta atenção que a lista é grande, hein? Amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres que amantes de Deus, embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Até aqueles que têm a cara de bonzinho negam o poder de Deus. Então, como é que Timóteo ia conseguir vencer esse tipo de coisa e continuar a missão de Paulo, se ele não tivesse como combater esses males e resistir a esses homens? O que é que motivaria Timóteo a se afastar deles? Quem é que Timóteo ia poder copiar? Paulo tem a segurança de afirmar que o conhecimento das Escrituras, somado ao bom testemunho dos servos de Deus, isso é importante, fortalece e habilita outros para continuarem trabalhando com aptidão na obra de Deus. Ele afirma para Timóteo que as Sagradas Escrituras inspiradas por Deus são úteis para o ensino. Ensino, para a gente aprender coisa que a gente não sabia. Que aprender é isso, né? Você não aprende uma coisa que você já sabe. Você aprende uma coisa que você não sabia antes. Isso confronta muitas vezes a nossa autossuficiência, né? Aquele pensamento de que a gente já sabe de tudo, que a gente não precisa aprender mais nada. E se a gente pensa assim, nós temos que tomar vergonha na nossa cara. Porque a palavra é uma fonte confiável de ensino. Quantas vezes você já escutou que a Bíblia é muito quadrada? Você já deve ter escutado alguém falando alguma besteira dessa por aí. Ou alguma coisa parecida. Que é difícil de entender. Que é muito longe da realidade. Nós somos aqueles que defendem, precisamos defender e ensinar os nossos a defender que a palavra é uma fonte confiável de ensino até hoje, porque ela é inspirada por Deus. E aí você tem aqueles que também pegam a palavra, pegam um versículo bíblico, um texto bíblico, tira de contexto para sustentar uma doutrina maldita, demoníaca, maligna. Satanás fez isso com Jesus no deserto, não fez? Tirou o versículo do contexto para manipular Jesus. E que fique claro aqui, quem tira versículo de contexto para poder apoiar uma ideia maldita é o diabo, é Satanás. Tá? A gente não precisa descontextualizar nada para defender os nossos pontos. O que a Bíblia fala, a gente se alinha a ela. E Jesus, porque ele conhecia muito bem e era a palavra, ele botou o capeta para correr. Ele conhecia a letra e ele conhecia o espírito que inspirou as letras. Decorar texto, qualquer um decora. O negócio é viver. Viver é o que vai fazer a diferença. Paulo afirma que a palavra é útil para repreensão. E a repreensão, ela não é simplesmente uma bronca. Não é simplesmente você chegar e brigar com a pessoa. A repreensão, ela aponta um caminho. Ela aponta o caminho certo. Ela não é só uma acusação. Não é uma acusação barata. Ela não é uma humilhação. Não é isso. Repreender não é isso. É uma ferramenta que prova as nossas ações e nos desafia a uma mudança indicando o caminho correto. E você vê gente perdida aos montes por aí. Gente em crise de identidade severa. A faixa etária é cada vez menor. E vai falar que está errado. Vai falar para ele que ele está errado. Para você ver. As pessoas não aguentam ser repreendidas. Só que nós precisamos entender e ensinar que a repreensão é algo bom.
e que faz parte da vida do seguidor de Cristo. Pode não ser confortável, mas é extremamente útil e é necessário. Nós precisamos ser confrontados, repreendidos, desafiados pelas Sagradas Escrituras para a gente ser mais parecido com Jesus, irmão. Ele fala para correção também. Aqui é um sentido de voltar ao estado correto. A palavra alinha, corrige os nossos pensamentos com a vontade de Deus. Ela nos traz de volta ao que realmente importa, né? Ela deixa alinhadinho a nossa vida. Ela nos ajuda a filtrar e jogar fora o que não presta. As pessoas estão cada vez mais ansiosas, cheias de doença. E boa parte é porque a mente delas está tão cheia de coisa que não presta e elas não sabem como se livrar disso. Não sabem como se corrigir. Para onde é que elas vão correr? Quem é que vai dizer para elas o que elas podem fazer? Tá cheio de psicólogo, de psiquiatra, psicanalista, um monte de coisa aí. E eu não estou menosprezando o trabalho desses profissionais. Eles são úteis, são necessários. Só que só tem um que tem palavra de vida eterna, que é Jesus. Para instrução na justiça. E aqui não é a justiça humana. É a justiça a partir de Deus, que é o único que é realmente justo. Tem a ver com a condição aceitável aos olhos de Deus. O que nós chamamos de justiça humana é falha, cheia de rachadura. Só Deus sabe como ser justo. Só Ele sabe como aplicar justiça. A gente sabe como se vingar. A gente também sabe como bajular, como manipular. Mas ser justo, só Deus. Só Ele é a verdadeira fonte de justiça. E só Ele sacia a nossa sede de justiça também. E a palavra nos traz a consciência do que é a verdadeira justiça. Então nós precisamos preservar a palavra. Precisamos viver a palavra. E precisamos ensinar a preservar e viver a palavra de Deus. Para os mais jovens, não pode ser só mais um aplicativo no nosso celular. Não pode ser só mais um livro parado na nossa mesa, na nossa estante. Não pode. Não pode. Eles precisam saber que se relacionar com a palavra, que orar é importante, é necessário, é fundamental. E nós precisamos mostrar isso na nossa vida para eles, porque os tempos são maus. Mas os servos de Deus, que conhecem a palavra e que são guiados pelo Espírito Santo, serão aptos e plenamente preparados para toda boa obra, mesmo em tempos maus e obscuros. Amém, irmão? Um dia nós vamos tudo morrer. Talvez, quando todo mundo já aqui estiver morto, Jesus ainda não tenha voltado para todo mundo, né? Eu particularmente quero que Jesus volte, né? Rasgando o céu. Aquela coisa gloriosa. É isso aí, mas tudo bem. A minha ideia, eu adoro isso. Mas o que nós estamos deixando aqui? Será que nós estamos deixando aqui gente pronta para multiplicar o reino depois de nós? Pensa sobre isso junto comigo. Guarda essa mensagem. Pega o livro de Timóteo essa semana. Lê o livro de Timóteo. Deixa o Espírito Santo trazer mais coisas ao seu coração.